E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o metabolismo do etanol. Vou falar de características importantes epidemiológicas, do abuso de álcool, algumas informações pertinentes em relação à clínica, ao laboratório, noções de tratamento, apenas isso, e nós vamos focar mais no metabolismo do etanol, o que acontece, onde ele é absorvido, qual a porcentagem, enfim. Bora lá? Bom, aqui eu trouxe então um roteiro de estudo envolvendo o metabolismo do etanol. Nós temos aqui a absorção e oxidação, a gente vai ver os sistemas enzimáticos envolvidos, a ADH, que é a álcool desidrogenase, e a ALDH, que é a aldeído desidrogenase. Temos essa aqui, ó, que é a sigla em inglês, que significa Sistema Microsomal de Oxidação do Etanol. Que nome, né? Isso envolve o retículo endoplasmático liso, que é induzível, principalmente em etilistas crônicos, para metabolizar aquele horror de álcool que o cara está ingerindo. Tá? Veremos efeitos tóxicos, agudos, crônicos, interferência em outros metabolismos, o que acontece em relação à diminuição dos níveis de glicose, né? Inibição da gliconeogênese, o chamado fígado gordo, né? O nome técnico é esteatose hepática, a gente vai ver como o álcool interfere nesse processo. E, a longo prazo, né, esse efeito crônico e os efeitos, principalmente no fígado, mas também outras alterações sistêmicas. Pode causar no fígado a chamada hepatite alcoólica, que pode prosseguir e causar danos maiores. E esse processo, esse termo, melhor dizendo, de hepatite significa inflamação. A gente fala de hepatite e a gente pensa diretamente vírus da hepatite B, vírus da hepatite C, ok? Mas esse processo infeccioso leva a uma inflamação no fígado. E existem outras causas não infecciosas, como o abuso de álcool, que pode causar uma inflamação, uma hepatite dita alcoólica. Beleza? Veremos isso aí com calma. Olha o que eu trouxe aqui. Dados epidemiológicos assustadores, na verdade. 3,3 milhões de mortes relacionadas ao álcool por ano. Aqui eu coloquei que ele é um fator causal, que faltou um L, de mais de 200 patologias e complicações. Obviamente, a maioria está relacionado essas mortes com problemas hepáticos, cirrose, carcinoma do fígado. Só que tem muitas complicações. Ele é a droga mais consumida no mundo e é uma droga lícita, certo? E notem, 3,3 bilhões é muita coisa, né? A gente está tendo uma pandemia agora do Covid, um horror, já morreram mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo. E aqui é todo ano, morre pelo menos 3 vezes mais. Até então, né? A gente não tem um ano ainda de pandemia, nós estamos agora em outubro de 2020, então notem todos os problemas relacionados, não só os danos físicos e clínicos do paciente alcoólatra, né? Mas os danos sociais, toda o que está por trás do abuso de álcool, violência doméstica, acidentes automobilísticos, tudo isso entra aí na conta de mortes relacionadas ao álcool. Aqui temos dados também preocupantes, 5,9% de todas as mortes estão relacionadas ao álcool. É bastante coisa. A gente sabe o que mais mata, em torno de 1/3 das mortes, aproximadamente ali 30%, são as doenças cardiovasculares, problemas de circulação, infarto, AVC, enfim. Mas quase 6% aqui é muita coisa. E notem que essa estatística aumenta, a gente pensar que das mortes em geral para homens, 7,6% estão relacionados ao álcool, e em mulheres é um pouco menos, 4%. Daí fica essa média de 5,9%. Então está relacionados essas mortes com acidentes automobilísticos, né? Infelizmente a pessoa bebe e ainda dirige, pega o volante, colocando a sua própria a sua própria vida em risco e dos demais, né,
seja do mesmo carro ou um pedestre, um ciclista ou outro carro envolvido. Está relacionado também a cânceres, e isso também tem uma potenciação quando a gente pensa uma associação do tabaco com etanol. Então não é somente câncer de fígado, é câncer de laringe, que aumenta a probabilidade, né, disso acontecer com o abuso de álcool. Então, notem que é um assunto muito importante, um problema de saúde pública. Bom, aqui tem uma lâmina aqui que eu coloquei bem importante para a gente discutir o que é um abuso de álcool, né? Então a dose alcoólica, a média aqui, é uma dose padrão, que significa 10 gramas de álcool. Isso foi padronizado. Tem alguns que ficam numa faixa ali de 7 a 14, mas é importante entender. Uma dose padrão é 10 gramas de álcool. Bom, o que é 10 gramas de álcool, professor? Bom, eu vou ensinar aqui um cálculo bem rápido para vocês entenderem quanto vocês estão consumindo. Se vocês não consomem, como 48% da população, ótimo. Mas se vocês têm o hábito de ingerir bebida alcoólica, é bom ter essa noção da dose alcoólica, tá? Olha só, se a pessoa tomar uma lata de cerveja pequenininha, tem um latão, né? É 355 ml. Estou mostrando aqui, ó, na calculadora. Eu vou multiplicar vezes, pelo menos a que eu tomo ali é 4,8%. Vou botar aqui igual uma latinha dessa marca que eu uso, de vez em quando, obviamente, é 17,04 gramas. Então estou tomando 1,7 dose. Estou tomando quase 2 doses, tomando uma latinha de cerveja, certo? A OMS, eu até coloquei aqui, ó, ela tem um limite, porque menos de 30 gramas de álcool por dia por homens está relacionado a um risco baixo, tem risco, não tem dose segura do consumo de álcool. E em mulheres é menor, 20 gramas de álcool por dia em mulheres. Então esse é o limite da OMS. Aqui 17 gramas seria uma dose com baixo risco para uma mulher, certo? Daria para tomar 2 latinhas um homem? Bom, esse nosso cálculo aqui passaria um pouco. Só que tem fatores que interferem nisso. Esse metabolismo, absorção, enfim, que é a idade do indivíduo, sexo, o peso, obviamente. Imagina, uma pessoa de 50 quilos tomar 2 latinhas de cerveja. E um cara de 150 quilos não vai fazer nem cócegas, né? Então tem cálculos para avaliar essa taxa de alcoolemia, de álcool no sangue. Mas aqui é só para a gente entender essa dose padrão, sem considerar muito isso que eu comentei, mas interfere, beleza? Nós temos aqui na literatura essa nomenclatura chamada de binge drinking, que é a famosa bebedeira, que significa que tu vai tomar para homens 5 doses, ou seja, 50 gramas de álcool, num período curto, menos de 2 horas. Então o famoso happy hour lá, que geralmente tem a promoção do chopp, né? A pessoa enche o focinho de álcool e ela está bebendo dessa forma, que causa danos, né? Porque sobrecarrega o fígado e ele não consegue dar conta de tanto álcool que está chegando ali, tá? Para mulheres é um pouco menor. Esse binge drinking é em torno de 4 doses para mulheres num período curto de 2 horas, certo? Então, se uma mulher entrar aqui, né, nessa bebedeira, né, ela já passa aqui 2 vezes o valor do limite da OMS. Então, repito, não tem dose segura do consumo de álcool atualmente. E esse consumo, né, ele deve ser muito cuidadoso, né, porque tem alguns estudos mostrando que tem benefícios cardioprotetores, enfim, e isso ficou mais associado num período com o vinho tinto, né? Mas daí eles verificaram que tinha outras substâncias importantes ali, não só o álcool, como resveratrol, polifenóis, antioxidantes. Eu vou mostrar para vocês também uma pesquisa que está em andamento na USP, que fala sim do álcool, o álcool puro, com efeito cardioprotetor. Se tiverem curiosidades aí,
dê uma segurada que depois eu explico melhor e dou a fonte também. Beleza? Então, não existe dose segura. Abaixo aqui de 30 gramas álcool dia em homens é um risco baixo, mas tem risco, e 20 gramas abaixo é um risco baixo, ok? Vamos deixar combinado desta forma aí, tá bom? Já aprenderam a calcular? Se a pessoa toma uma taça de vinho, agora eu estou no cálculo aqui, ó. Um vinho normal aí, mais ou menos, tem 13%. Tu toma uma taça caprichada ali, né? 200 ml, um pouquinho mais que o normal, assim, numa taça padrão. 200 ml, nós temos aqui, ó, 200 vezes 13%, olha só, 26 gramas. Se uma mulher que adora vinho, pelo menos a minha esposa adora um bom vinho, ela vai tomar ali 26, eu falei? 26 gramas numa taça. Então já passa o limite da OMS, né? O ideal é tomar uma taça menor, para não passar esse limite diário. E também dá para ter uma estimativa, porque não é todo dia que as pessoas bebem, né? Pelo menos a maioria. Tu fazer esse cálculo do limite ali por semana. Por exemplo, em homens, 30 gramas por dia vezes 7. Então, em uma semana, ele pode consumir ali 210 gramas em uma semana. E mulheres, que é menos, 140. Só multiplicar aqui 20 vezes 7, que é os números de semanas, de dias da semana. Entendido? Só que cuidar para não entrar na bebedeira. E olha só o teor alcoólico. Eu mostrei aqui para vocês em torno de 13% vinho. Tem cervejas aqui de tudo que é tipo, né? A média é 5%, um pouco menos, mais ou menos, de médio teor. E dependendo do que tu toma, olha a porcentagem de álcool. Aqui eu nem coloquei na lista, mas tem gente que toma absinto, que é tipo um álcool 70, né? Tu pode limpar ali e lavar as mãos com esse negócio. É muito alcoólico, né? Ah, que é essa bebida aqui bagaceira? Nunca ouvi falar. Tequila, ó, 46. Toma aqueles shots maluco, sem sal e limão. Fica mais louco que o Batman, né? Pinga, 40%. Então, depende muito o que a pessoa bebe e a frequência e esses outros fatores que eu falei, idade, sexo, tem alguns fatores genéticos que eu vou comentar com vocês também. Bom, em relação à absorção do álcool, o álcool não possui enzimas digestivas. Na verdade, nós temos ali uma enzima chamada álcool desidrogenase, que ela está presente ali no estômago. Então, ele faz um metabolismo local e uma diferença de suscetibilidade entre homens e mulheres é que as mulheres têm uma menor quantidade dessa álcool desidrogenase do estômago, a gástrica. Então, a alcoolemia vai ser maior. Eles podem até ter mais riscos de lesões hepáticas, certo? Então, a absorção acontece na mucosa gástrica e uma parte já é metabolizada ali, de álcool a acetaldeído, nós veremos esses detalhes. E em torno de 80% se dá no intestino delgado. Então a gente absorve, geralmente direto, né, uma porcentagem modificada ali no estômago por essa enzima, e a maior parte da absorção é no intestino delgado. Notem que eu coloquei aqui uma observação da presença ou não de elementos. Acho que todo mundo sabe, né? Beber álcool de barriga vazia, tu vai ter uma alcoolemia muito rápida, tu vai absorver muito rápido aquele álcool. E uma média assim do pico de álcool no sangue é 1 hora depois que tu começou a beber, certo? Essa absorção também em poucos minutos, em torno de 5 a 10 minutos, tu já consegue absorver uma grande quantidade, dependendo se tem ou não alimentos presentes ali no trato gastrointestinal. Obviamente, se tem presença, a absorção é mais lenta, ok? Do que o estômago vazio. Destino do etanol. Bom,
80 a 90% é oxidado no fígado, por isso dessas lesões hepáticas características do álcool, né? E o restante distribuído para outros tecidos. O etanol, ele tem uma solubilidade, ele consegue passar as membranas biológicas, a membrana plasmática de organelas de forma muito fácil. Vocês devem ter estudado já que gases como oxigênio e dióxido de carbono também passam de boa ali, dependendo da concentração de um lado ou para o outro das membranas. O etanol também consegue passar ali no meio dos fosfolipídios, beleza? Então ele se distribui para tudo que é lugar, para o sistema nervoso, e a pessoa fica loucona, para o sistema respiratório, né, e até esse álcool pode ser detectado no bafômetro aqui, na respiração, e para todos os tecidos, todos têm membranas, né, então se distribui dependendo da concentração que o indivíduo bebeu. De 2 a 10% é expelido, então, pela respiração, na urina, no suor. Então, é uma porcentagem pequena, mas também a gente consegue eliminar este álcool sem ser metabolizado. Mas a maior parte vai ser lá oxidado no fígado. Aqui eu botei uma imagem aqui, ó. Aqui fizeram um meme do veinho. Ele pediram para soprar o bafômetro, ele virou ali, pensou que era mais uma garrafa de pinga, né? Coitado. Bom, a oxidação do etanol envolve 80 a 90% do fígado e nós temos essa enzima aqui, ó, que é uma das principais responsáveis. Existem outros sistemas que a gente vai ver, mas essa aqui é bem importante, ó. A álcool desidrogenase, a chamada ADH. Notem que eu pego aqui o etanol, que veio da bebida alcoólica, obviamente, e eu estou transformando o NAD oxidado, NAD+, em NAD reduzido. Então notem, quanto mais a pessoa bebe, deixa eu botar aqui, ó, quanto mais a pessoa bebe, isso aqui é uma flecha, tá, pessoal? Mais NADH vai ter. E a álcool desidrogenase produz, então, NADH e acetaldeído. Esse acetaldeído, vai ser metabolizado agora por outra enzima, a ALDH, a aldeído desidrogenase, para formar aqui o acetato. Aqui não está mostrando, pessoal, mas eu vou colocar, ó, essa aldeído desidrogenase também produz aqui NADH. A partir de quem? Do mesmo NAD+, derivado da vitamina B3, NAD, aqui. Então, quanto mais a pessoa bebe, se ela for metabolizada por essa via, que é a principal, vão aumentar os níveis de NADH. Por que eu estou destacando isso? Porque o NADH acaba desviando várias reações, e isso está diretamente relacionado aos sintomas, tá? Bom, é a única forma de oxidação aqui? Não. Eu tenho esse sistema aqui, que eu falei a sigla, né, do MELS, que é o Sistema Microsomal de Oxidação do Etanol, que acontece no retículo endoplasmático liso, que ele é induzível nos alcoólatras crônicos, né, que consomem de forma abusiva e frequente. Então, o que acontece nesse sistema é que tu precisa, quanto mais bebida tu tem, tu precisa de um sistema adicional, mais eficiente. Isso aqui é induzível nesses alcoólatras, né, que acabam bebendo aquelas bebidas com alto teor alcoólico, aqui um shot de pinga, né? Bom, aqui ó, etanol sendo transformado em acetaldeído e depois em acetato. Pessoal, esse acetato aqui, pela ação de uma enzima, acetil-CoA sintetase, eu formo acetil-CoA, o famoso acetil-CoA. E esse acetil-CoA pode ir no ciclo de Krebs, ele pode ser utilizado para síntese de gordura, de colesterol, tudo vai depender ali dos níveis hormonais para seguir a rota adequada. O que eu quero dizer é que esse etanol ele pode gerar e gera ATP, só que depende muito do consumo.
né? Até a eficiência energética vai sendo perdida quanto mais a pessoa bebe, porque esse acetaldeído aqui, ó, esse cara, ele é muito tóxico. Ele reage com proteínas, com lipídios. Esse sistema aqui forma radicais livres, então imagina o estrago que faz, principalmente no fígado. Beleza? E até é comum, né? Uma pessoa que estava com fome começou a beber, passou minha fome. Passou a fome por quê? Porque esse acetato foi transformado em acetil-CoA, o acetil-CoA entrou no ciclo de Krebs, gerou NADH, FADH2, foi para a cadeia respiratória e produziu ATP. Entenderam? A gente vai ver com calma tudo isso aí, ó. Então a primeira enzima ali, ó, é a álcool desidrogenase. Então tem uma variedade de isoenzimas que oxidam álcoois de diferentes tamanhos de cadeia. Então, no caso, no abuso alcoólico, né, das bebidas alcoólicas, é o etanol, certo? Que é um tipo de álcool. As do classe 1 são mais específicas para o etanol e mais abundantes. Estão presentes aqui no citosol e notem que não possui mecanismos de regulação. Até seria interessante, né? O etanol ia ser metabolizado em acetaldeído e NADH. E tem alguns mecanismos de regulação enzimática que o próprio produto inibe a enzima. Né? Então, vai chegando álcool e a álcool desidrogenase vai funcionando, certo? Porque dentre esses dois aqui, o que é mais tóxico é o acetaldeído. Então, ele forma acetaldeído e depois tem que ser metabolizado em acetato, pela outra enzima que a gente vai ver em seguida. E lembra que eu falei das mulheres serem mais suscetíveis? Olha só, essa álcool desidrogenase, que acontece aquela metabolização rápida ali no estômago, na mucosa gástrica, essa classe 4, ela tem uma atividade menor, diminuída, ó, em 60%. Isso favorece uma maior alcoolemia, porque tu não está transformando o etanol em acetaldeído, e as mulheres, devido também à composição corporal, também tem essa suscetibilidade maior aos efeitos do etanol em relação aos homens. A aldeído desidrogenase, a ALDH, é aquela enzima que transforma o acetaldeído, produzido pela álcool desidrogenase, em acetato. Aqui mostra a reação, ó, produzindo NADH. E esse NADH, eu falei que é importante vocês entenderem que desvia várias rotas, tá? Eu vou comentar dele depois. Sua deficiência é considerado um fator anti-alcoolismo. Isso é interessante, que tem uma alta incidência em orientais, em torno de 45%. Os orientais têm uma deficiência dessa enzima. Como assim, professor? Se tem uma deficiência de acetaldeído, ele não vai transformar em acetato. Justamente. Ele vai ter a álcool desidrogenase, só que essa aí não está funcionando bem. O que tu vai ter? Um acúmulo de acetaldeído, o que é o tóxico. E está relacionado com a ressaca, aquela sensação de mal-estar, fadiga, dor de cabeça. Porque é um fator anti-alcoolismo, porque a pessoa vai beber um pouquinho, vai aumentar muito os níveis de acetaldeído e a tendência é não beber, evitar aquele consumo porque está fazendo muito mal. Entenderam? Existe um medicamento também chamado de disulfiram que inibe a aldeído desidrogenase, que é o mesmo princípio. Então agora eu não estou falando mais de orientais, estou falando de um alcoólatra aqui ocidental, certo? Que está consumindo etanol de forma abusiva, procurou atendimento lá e, enfim, o médico prescreveu disulfiram. Então a pessoa vai beber, porque ela está dependente, e vai aumentar muito, mas muito, os níveis de acetaldeído. Vai ter uma ressaca sem fim ali. Esses níveis de acetaldeído aumentam 1000 vezes mais do que uma pessoa que não tem ali uma inibição da aldeído desidrogenase. Então, é uma ressaca do demônio, né? E esse medicamento não deve ser administrado por muito tempo, em torno de uma semana, né? Porque se a pessoa insistir, vai aumentar tanto o acetaldeído, já que não tem essa enzima aqui, ela foi inibida por esse medicamento, a pessoa pode até a morte. Então, tem que ser bem avaliado aí pelo médico para prescrever e acompanhar esse alcoólatra.
Bom, essa enzima produz o NADH e esse NADH ele vai ser reoxidado lá na cadeia respiratória, certo? Então, olha só, esse acetato, pela acetil-CoA sintetase, que gastou ATP, ó, e formou AMP, gastou 2 moléculas de ATP, né, até produzir. Eu estou desenhando com o mouse aqui, mas é importante que vocês estão vendo que eu estou ouvindo, né? Ó, aqui eu vou ter que traduzir, ó. ATP, adenosina trifosfato, para adenosina monofosfato. Então, para transformar acetato em acetil-CoA, eu preciso de uma enzima acetil-CoA sintetase, que está sintetizando acetil-CoA. Eu posso direcionar aqui para o ciclo de Krebs, que está relacionado com a cadeia respiratória, cadeia de transporte de elétrons, fosforilação oxidativa e produção de ATP. Ou esse acetil-CoA aqui pode ser direcionado à síntese de ácidos graxos. E até com excesso de NADH aqui, pessoal, inibe a oxidação de gordura e tu começa a acumular gordura no fígado. É o famoso fígado gordo, né? Ou também chamada esteatose hepática. Então, notem que a bioquímica explica todos esses sinais e sintomas. O MEOS, que é o Sistema Microsomal de Oxidação do Etanol, envolve as famosas enzimas lá do citocromo P450. E a específica aqui para o etanol, que metaboliza, é o chamado CYP2E1, certo? Então há consumo de oxigênio, de NADPH, produção de água e ocorre a produção de radicais livres. Lembra que eu falei que em alcoólatras esse sistema está bem induzido? Porque o próprio etanol estimulou a produção desse sistema enzimático. Então, de 20 a 10% de etanol ingerido vai para esse sistema e sua atuação aumenta com o aumento da ingesta ou pelo alcoolismo crônico, beleza? Então, esse sistema aqui, ele também acaba produzindo ali o acetaldeído e metaboliza o etanol, só que, em compensação, aumenta bastante os níveis de radicais livres, né, que em excesso podem causar um estresse oxidativo, problemas de membrana, problemas formando agregados com DNA, né? Então reage com DNA, com carboidratos, proteínas, com todas as biomoléculas. E o último sistema de metabolismo do etanol aqui, em torno de 5%, não é tão importante, mas ocorre aqui, que é o da catalase. Acontece então nos peroxissomos e não produz o NADH e utiliza uma menor quantidade, em torno de 5% que eu falei, apenas quando há necessidade de reduzir o peróxido de hidrogênio. Aqui fica mais fácil entender, ó, esses 3 sistemas. O etanol, que a gente viu da álcool desidrogenase produzindo NADH, e o acetaldeído. Isso acontece aqui no citosol. Lá na mitocôndria, esse acetaldeído passa para o acetaldeído, aquele que é tóxico, né? E eu formo aqui o NADH, a segunda molécula de NADH a partir do etanol, aldeído desidrogenase. E depois aqui eu formo o ácido acético, que imediatamente é formado em acetato e libera um próton, formando o acetato. E esse acetato pode formar o acetil-CoA pela acetil-CoA sintetase, gastando ali o ATP. Notem aqui nesse sistema do retículo endoplasmático liso, eu estou utilizando oxigênio e NADPH, que veio das vias das pentoses fosfato. Esse sistema aqui, o CYP2E1, ele está transformando o etanol em acetaldeído. Olha a flechinha para cá. É outra forma de metabolizar. E o peroxissomo, com o auxílio da catalase, ele transforma aqui o etanol em acetaldeído, só que consumindo o peróxido de hidrogênio em água. Então a catalase que faz esse processo aqui. Então, em nível de importância, esse aqui é o principal, depois vem esse e depois vem esse aqui, tá? O principal começa no citosol e termina aqui na mitocôndria. Feito? Bom, aqui é só uma correlação importante que o NADH produzido no citosol
incluindo esse aqui da DH, ó pessoal, ele não consegue passar a membrana mitocondrial. Não tem como atravessar de forma que o NADH passe ali pelo meio dos fosfolipídios e vá adiante. Não tem. Eu consigo, através das lançadeiras de elétrons, chamado aqui de hidroxacetona-fosfato e a lançadeira malato-aspartato, né, que envolve aqui o oxalacetato, é um mecanismo que tu vai formar outros compostos, pegar aqueles elétrons do NADH, pensa que eu estou falando aqui, ó. Ele pega os elétrons do NADH, aquela molécula se transforma em outra coisa, e aquela molécula sim tem um transportador, e daí consegue passar para a mitocôndria. E lá dentro da mitocôndria é revertido esse processo e finalmente eu ressintetizo o NADH. Entenderam? Então, como o NADH é produzido em uma grande quantidade aqui no metabolismo do etanol, esse processo está acontecendo a todo momento. Eu tenho mais substrato e esse NADH acaba formando ali numa grande quantidade para ser reoxidado depois lá na cadeia de transporte de elétrons. Essa aqui é a mais importante aqui relacionado ao metabolismo do etanol, malato aspartato. Beleza, pessoal? Bom, aqui eu coloquei algumas informações relevantes da fisiopatologia. O etanol é pró-inflamatório, então ele induz aqui a produção de fator de necrose tumoral pelas células de Kupfer, lá que está presente no fígado, interleucina 6. As lesões do fígado são as mais importantes, mas não são as únicas. Há alterações sistêmicas relacionadas à inflamação a nível pulmonar, neuronal, mudanças na microbiota. Olha só, aumento aqui do lipopolissacarídeo, o LPS. Então, essa substância já é tóxica per si, né? E ainda ela acaba formando acetaldeído, que tem outros efeitos danosos, né? Então, lembrem lá da hepatite alcoólica que eu comentei. Hepatite, o final it de qualquer coisa, da maioria das coisas, significa inflamação. Hepatite, inflamação do fígado. Prostite, inflamação da próstata. Amidalite, inflamação das amígdalas. E assim por diante, tá? A maioria das palavras ali, esse it já dá uma pista que a gente está falando de um processo inflamatório. Investigação clínica envolve o quanto aquele indivíduo está bebendo, qual tipo de bebida, né, e fatores relacionados. O médico vai averiguar se tem casos de... vai fazer um questionário, um score. O primeiro se chama CAGE, que tu faz 4 perguntas ali e se der 2 como sim, já é um padrão de risco bem elevado, né? E daí tu tem outro score prognóstico, que é o chamado AUDIT. Então, se vocês tiverem curiosidade, coloquem no Google CAGE, álcool, acho que tu vai conseguir encontrar tranquilo. E o AUDIT, que são várias perguntas falando do consumo de álcool, certo? Então, isso é importante nessa investigação clínica. Avaliar se teve ou se tem lesão hepática a partir de exames de imagem. Por exemplo, ver se tem algum tipo de fibrose, né, como tem um aparelho chamado FibroScan que acaba vendo se tu tem um tipo de endurecimento do fígado, a formação lá de células específicas, e isso dá um resultado importante, né, na avaliação do médico. Exames laboratoriais, como transaminases aumentadas, gama-GT, bilirrubinas, albumina, tudo vai depender também do estadiamento que o indivíduo se encontra, se é no início, se é no final, se é agudo, certo? Isso é bem variável. E também em investigações extrahepáticas, se tem pancreopatia, o álcool também pode induzir ali uma pancreatite aguda, com elevação de amilase, lipases, cardiomiopatias. Sabe que o etanol ele tem uma relação de aumentar a pressão arterial,
né, com fator de risco para hipertensão. Então, essas avaliações fora do fígado são importantes para o médico avaliar. Aqui eu trouxe algumas características que alguns apresentam. Essa aqui é a telangiectasias, que são esses pequenos vasinhos presentes aqui, principalmente na face, esse rubor, quando a pessoa bebe, fica bem visível. Não são todos, tá? Mas são pistas. Olha só. Essa aqui é uma contratura, vocês estão vendo bem aqui essa região, ó. Essa contratura aqui é comum em muitos etilistas crônicos, tem um espessamento ali da face. Aqui tem uma hipertrofia das parótidas, né, um processo inflamatório justamente por um contato direto do álcool na cavidade oral, nessas glândulas salivares. Não sei se vocês notam aqui um inchaço. Talvez o mais característico, né, de uma pessoa já com uma lesão bem avançada, né? Tu tem ascite, tu tem cirrose, tu tem uma diminuição da albumina, tu tem extravasamento de água devido a um aumento da pressão hidrostática, aquelas famosas forças de Starling, né? Uma força que segura água dentro dos vasos, que é a pressão oncótica, certo? E uma pressão hidrostática que está saindo, que permite, está empurrando água para fora dos vasos. E a albumina é a principal responsável pela pressão oncótica, ela está segurando. Só que a albumina é produzida no fígado. Pô, o cara está com cirrose, não está produzindo albumina. Então tu tem uma diminuição da pressão oncótica e um extravasamento dessa água devido ao aumento da pressão hidrostática. E tu tem uma ascite. Então na triagem aqui são dosadas as transaminases, a ALT e a AST. ALT é a alanina aminotransferase e a AST é a aspartato aminotransferase. Associado aqui a uma elastografia, esse exame que eu falei, o FibroScan, que avalia se tem ou fibrose e quanto tem. Então, em casos de fibrose avançada, é importante aqui ver a albumina, nesse mecanismo que eu falei das pressões ali. Bilirrubinas, visto que eu preciso do fígado para transformar a bilirrubina indireta, que está vindo principalmente das hemácias lá, carregada pela albumina, e leva até o fígado. E no fígado eu transformo a bilirrubina indireta em direta. Eu torno ela mais hidrossolúvel, para ser excretada nas fezes e na urina, né, como estercobilina e urobilina. Só que se eu tiver um fígado meia boca, como é que eu vou ter ali essa conversão? Então eu posso ter um aumento da bilirrubina indireta, eu posso ter algum problema canicular. Às vezes a pessoa, além de alcoólatra, tem já cálculos biliares, tem outros problemas, outras comorbidades. Plaquetas, geralmente plaquetas abaixo de 150 mil, são um fator de risco. Nesse caso aqui de fibrose avançada é indicado endoscopia para ver se tem a presença de varizes esofágicas, de sangramentos devido à hipertensão portal e outras causas de lesão hepática, como aqui o vírus da hepatite C, vírus da hepatite B, marcadores autoimunes, transferrina, antitripsina, também são úteis para o diagnóstico, né, ou exclusão de diagnóstico. Então, o médico, né, o gastro, vai fazer essa análise e vai avaliar de forma adequada o alcoólatra. Interação entre álcool e medicamentos. Lembra lá daquele CYP2E1 que foi induzido? Então, além de oxidar o etanol, o CYP2E1 inativa também uma série de medicamentos. Paracetamol, barbitúricos. E da ressaca, quando a gente tem um aumento dos níveis de acetaldeído, uma das principais queixas, né, é a dor de cabeça, sede intensa, fadiga, enfim. Só que essa dor de cabeça, muitas vezes, a pessoa que abusou na noite anterior, né, ela vai no outro dia se entupir lá de paracetamol. E elas vão competir, se o cara bebe de forma frequente, ele tem uma indução aí do CYP2E1. Então tu tem o paracetamol e etanol, que ainda está sendo metabolizado. Então há uma competição, né? Porque a gente demora, uma média, tá? Tem vários fatores que interferem, mas uma média, em torno de 1 hora para metabolizar 10 gramas de álcool.
Lembra que eu falei lá da latinha? Então notem como demora, né? Então tu tem ainda bastante álcool para metabolizar, dependendo de quanto tu tomou. Potencializa os efeitos da medicação e do álcool quando ingeridos em conjunto. Até esses barbitúricos, né, eles são agonistas lá do GABA, e tanto um quanto o outro, eles vão abrir lá um canal de cloreto que vai hiperpolarizar. Então, por isso que o sistema nervoso central acaba sendo diminuindo a sua ação. E por isso que o álcool é um depressor do sistema nervoso central, né? Aumenta a resistência de alcoólatras a alguns medicamentos em abstinência. Esse é um fato que o médico também tem que se ligar. Lembra que eu falei em pesquisas relacionadas ao consumo de álcool moderado, um efeito benéfico? A gente só falou coisa ruim até agora, mas deixa eu fazer algumas ressalvas aqui. Primeiramente, quem quiser aqui ler o artigo na íntegra, eu recomendo, um artigo muito bom, feito pelo Departamento de Bioquímica da USP, mas aqui eu vou fazer um resumão, tá? Então, doses moderadas, e o experimento que eles fizeram não foram em seres humanos, foi feito de forma ex vivo. Tu colocou o coração lá de um rato numa placa de cultura e colocou lá uma dose moderada de álcool. E eles viram que nesse experimento, não é em seres humanos, ok? Por enquanto, é isso que a gente tem, por isso que eu botei ali em pesquisa, indicam que essa proteção pode estar relacionada a uma ativação de uma enzima mitocondrial chamada de aldeído desidrogenase 2, a classe 2. Lembra do aldeído, aquela que transforma acetaldeído em acetato? Pois então, essa dose moderada do álcool, ele causava ali uma agressividade, só que causava uma agressividade bem moderada e uma adaptação. E essa adaptação, induzida pelo álcool em quantidades baixas, ajuda a eliminar o organismo tanto os subprodutos tóxicos gerados pelo metabolismo do álcool, como também um tipo de molécula reativa nas células cardíacas. Esse aí era um aldeído chamado 4-hidroxinoneal, que é um produto da peroxidação lipídica, e causava danos nas células cardíacas. Como esses ratos ali foram submetidos a doses moderadas de álcool, eles já tinham mais essa enzima que ajuda a detoxificar. Então, isso teve um efeito cardioprotetor que eles conseguiram quantificar. Isso é uma desculpa para tu beber? Não, não tem dose segura, repito. Mas é um indício interessante, né, que carece de mais investigação até chegar na fase clínica, por exemplo, e fazer estudos realmente de qualidade para ter critérios de inclusão, exclusão, avaliar de forma metodológica adequada para tu inferir isso, certo? E são doses baixas, baixas. O destino do acetato. A gente viu lá aquela via, principalmente da aldeído desidrogenase, eu transformo o acetaldeído em acetato, beleza? Esse acetato pode ser convertido no famoso acetil-CoA. Esse acetil-CoA aqui, ele foi feito a partir do acetato pela acetil-CoA sintetase. Lembra que eu falei do ATP e AMP que ficou feinho ali? Pois então, essa conversão gastou 2 moléculas de ATP. Esse acetil-CoA aqui, ele pode ser direcionado para a síntese de ácidos graxos e colesterol, é o que mais ocorre no fígado, por exemplo, e até mesmo um destino de corpos cetônicos, de cetogênese. Só que isso aqui, pessoal, vai depender dos níveis hormonais. Por exemplo, só vou ter produção de corpos cetônicos num jejum. Eu vou ter que ter um aumento da lipólise, vou ter que ter beta-oxidação e vou encharcar lá o fígado de acetil-CoA. Daí pode ser uma rota alternativa, tá? Não é muito comum, mas pode acontecer, dependendo dos níveis hormonais e de qual hormônio. Lançado na corrente sanguínea, quem? O acetato. E pode então ocorrer a oxidação em outros tecidos a partir do ciclo de Krebs, pelo que a gente já viu lá, está relacionado com o ATP. Energia produzida. Bom, aqui eu não tinha comentado ainda, ó. 1 grama
de álcool fornece 7 quilocaloria por grama. Perdoem aqui o desenho. É bastante? É pouco? Tem ideia? É bastante, é bastante. Para vocês terem uma ideia, 1 grama de carboidrato ou 1 grama de proteína fornece 4 quilocalorias. E 1 grama de lipídios, 9. Então está intermediário ali entre carboidratos e proteínas, 4, e lipídios, que é 9. Então, abuso de algo também acaba fornecendo, né, um excesso de quilocalorias que pode ser muito bem convertido em gordura, certo? Em ácidos graxos. Como? Pelo acetil-CoA. Esse acetil-CoA, por exemplo, ele sai da mitocôndria na forma de citrato e pode ser direcionado ali para a síntese de ácidos graxos. Então, tem todo esse metabolismo de lipídios no fígado importante que vai ser alterado, principalmente pelos níveis elevados de NADH. Bom, energia produzida no metabolismo do etanol. Lembra que a gente viu que tem um NADH produzido pela DH, álcool deshidrogenase, um NADH produzido lá na mitocôndria pela ALDH, que também gera um acetil-CoA. Quantos ATPs eu formei? Bom, a cada uma molécula de NADH, a estequiometria é que eu consiga produzir lá na cadeia de transporte de elétrons 2,5 ali, tá? ATPs. Beleza? Se eu tenho um no citosol e um na mitocôndria, 2,5 mais 2,5, 5. E a partir do acetil-CoA, que entra no ciclo de Krebs, eu consigo produzir 10 ATPs, com auxílio da cadeia de transporte de elétrons. De onde é que tirou esse 10, professor? Olha só, revisando rapidamente o ciclo de Krebs. Uma volta do ciclo de Krebs eu produzo 3 moléculas de NADH. Uma de FADH2 e uma de GTP, que é convertido em ATP. Bom, se é 3 de NADH e um NADH produz 2,5 na cadeia respiratória, é 2,5, 5, 7,5. Um FADH2 produz menos, 1,5 ATP lá na cadeia respiratória, porque ele entra no complexo 2. Então, 7,5 mais 1,5, 9. Mais aquele GTP que virou ATP, 10. Então, uma molécula de acetil-CoA fornece 10. Tá, professor, entendi. Mas tu não me falou que é 2,5 aqui, mais 2,5 aqui e mais 10 não dá 15? Dá 15. Só que eu tenho que descontar 2 moléculas de ATP na conversão do acetato em acetil-CoA. Lembra que eu mostrei lá que na acetil-CoA sintetase eu gasto 2 moléculas de ATPs para transformar em acetato? Tá aí, ó. 15 menos 2 dessa ativação em acetil-CoA, 13. Quanto mais álcool, mais aquele sistema do retículo endoplasmático liso vai estar ativo e menos energia proporcional eu vou obter. Aqui eu vou ter, olha, 8 moléculas de ATP a partir da mesma de álcool. Então fica menos eficiente e eu acabo produzindo mais radicais livres, né? Menos energia é aproveitada, eu vou ter dano hepático, diminuição na fosforilação oxidativa, indução desse sistema. Certo? Porque eu tenho nesse sistema aqui a utilização do NADPH, que é proporcional à energia ali relacionada ao NADH. Então é diferente dependendo da rota que eu utilizar. E isso acontece mais nos etilistas crônicos, alcoolistas crônicos. Efeitos tóxicos do etanol e a interferência em outros metabolismos. Olha só, eu tenho uma toxicidade do etanol que ele se interpõe entre membranas, aumentando a sua fluidez. Ele consegue passar ali, que eu comentei com vocês. Eu tenho efeitos tóxicos no sistema nervoso central, afeta a liberação de neurotransmissores. Primeiramente, eu tenho uma fase... A gente diz que o álcool ele é uma droga bifásica. Eu tenho aquela fase inicial de euforia, de perda da timidez,
e isso afeta principalmente a área subcortical. Essa área subcortical... tá acabando a minha bateria aqui. Meu Deus. Vamos lá. Essa área subcortical, ela está relacionada ali, então, a uma inibição da parte cortical. Se é mais suscetível, eu digo que é mais suscetível ao álcool nessa área subcortical, eu vou inibir aquilo que estava inibindo a parte cortical, que é o famoso juízo. A pessoa, não vou fazer isso, não devo fazer isso, não posso fazer isso. E quando tu inibe aquilo que estava inibindo, tu tem um efeito estimulatório. A pessoa fica loucona. Só que depois continua bebendo, bebendo, e daí nós vamos ter... Isso afeta principalmente a liberação de dopamina, na fase de euforia. Depois, na fase depressora, eu tenho uma ligação do álcool nos receptores GABA, que daí eu vou hiperpolarizar, vai entrar cloreto ou sai potássio, e eu tenho ali uma inibição, né, dos potenciais de ação, eu tenho essa fase depressora, tá? Só para vocês se ligarem. Então eu tenho a depressão no sistema nervoso central, diminui as vias inibitórias, diminui reflexos também, alterações visuais, os efeitos clássicos do álcool, né? O acetaldeído forma dutos com proteínas, ácidos nucleicos, também está relacionado à carcinogênese, o acetaldeído, né? Efeitos tóxicos em diversos tecidos, então esse acetaldeído aí é o famoso causador da ressaca, né? E o próprio etanol, ele acaba inibindo canais de potássio e isso gera lá na neurohipófise uma inibição da secreção de ADH, do hormônio antidiurético. Então, se a pessoa bebe muito, ela passa ali o etanol, a barreira hematocefálica, chega lá na neurohipófise e inibe a liberação do ADH, hormônio antidiurético. Antidiurético dificulta a produção de xixi, para ficar bem fácil. Se a pessoa está tomando álcool em uma grande quantidade, eu vou ter uma diminuição do ADH e não vou conseguir dificultar, reabsorver a água, que essa é a função do ADH. Se eu não tenho ADH, eu não reabsorvo a água, essa água vai para onde, professor? Vaso, vai para a urina. Então a pessoa começa a urinar muito e pode acontecer uma desidratação severa. Danificação e diminuição da atividade de mitocôndrias, de microtúbulos. Então tem vários efeitos aqui. Eu vou ter que pegar o carregador, senão vai acabar a bateria. Bom, devido ao aumento da relação NADH-NAD, eu tenho aqui uma falta, uma regulação ineficiente em várias vias metabólicas. Então, essas vias que vão ser afetadas principalmente aqui no fígado é uma diminuição da via glicolítica e do ciclo de Krebs. Acaba inibindo a beta-oxidação. Por quê? Porque a beta-oxidação acaba gerando NADH, FADH2 e acetil-CoA. E esse NADH, que a beta-oxidação gera, o próprio NADH acaba inibindo enzimas envolvidas ali da beta-oxidação. Então, se tu tem um monte de NADH, devido ao metabolismo do álcool, tu vai inibir a oxidação de gordura. Se tu inibe a oxidação de gordura, tu acumula gordura. Fígado gordo, esteatose hepática. Aumenta a síntese de triglicerídeos, que também contribui aqui para a esteatose. Aumenta a concentração de lactato. Isso favorece aqui uma acidose lática. Por quê, professor? Olha só. Aqui eu estou desenhando o piruvato. Eu tenho uma caneta aqui, que animal. Acho que isso aqui vai melhorar. Muito melhor. Eu tenho aqui piruvato e aqui lactato. Não melhorou muito. E a transformação do piruvato, que é o produto da glicólise, eu regenero o NADH. Eu produzo aqui na via glicolítica NADH, ou no caso do metabolismo do etanol, né? E esse NADH agora vai para o lado contrário, ó. Eu vou formar NAD+. Quando a pessoa bebe, não aumenta o NADH, que é o reduzido, esse aqui,
Se eu tenho mais aqui, lei da ação das massas, eu estou empurrando a reação para esse sentido, para eu utilizar o NADH, já que está disponível, e eu acabo formando aqui o lactato. Quando eu formo o ácido lático, ele acaba liberando um próton, H+, e forma o lactato, certo? Então, eu vou ter uma acidose lática. Também diminui a excreção de ácido úrico, isso favorece, né? Tem pessoas que têm gota, elas devem evitar o consumo de álcool, de carne vermelha, justamente aqui que o álcool diminui essa excreção de ácido úrico. E a gota é um desequilíbrio. Eu tenho, às vezes, um aumento na produção de ácido úrico ou uma diminuição da excreção de ácido úrico, ou os dois juntos, relacionados. E esse ácido úrico que deriva lá do metabolismo das purinas, adenina e guanina, lembram lá dos nucleotídeos? Pois então, esse ácido úrico ele se conjuga com sódio, uma molécula, um átomo de sódio, e forma o urato monossódico, que precipita, é extremamente insolúvel. Se vocês nunca viram uma pessoa com gota, coloca aí gota doença no Google Imagens. Vocês vão ver um acúmulo nas articulações, enfim, nos pés, principalmente no dedão lá, que causa muitas dores, né? Bom, e além disso, o aumento de NADH inibe a gliconeogênese pelo desvio de substratos. O próprio lactato que eu tinha desenhado ali para vocês, relacionados à acidose lática, eu poderia pegar o lactato e ir para esse sentido, formar piruvato. E aquele piruvato, a partir de outras reações da gliconeogênese, ia formar glicose. Só que isso não está acontecendo, porque eu tenho muito NADH. E daí a reação não vai para o sentido correto, entenderam? É a mesma coisa aqui no glicerol fosfato e no oxalacetato. Esse desvio de substrato devido a um montão de NADH. Olha que loucura aqui tudo que acontece. Eu tenho etanol chegando, aldeído, a álcool deshidrogenase formando acetaldeído, e o acetaldeído, dependendo da concentração, já indo para a corrente sanguínea, né? Ou sendo metabolizado, dependendo da dose, em acetato. Forma aqui NADH e eu consigo produzir energia, ATP. Eu tenho também esse acetaldeído afetando a cadeia de transporte de elétrons e aumentando a produção de radicais livres, bem como eu tenho radicais livres sendo produzidos aqui no sistema microsomal de oxidação do etanol. Esse acetaldeído aqui, ele liga-se num principal antioxidante endógeno, a glutationa, e isso aqui auxilia na neutralização desses radicais livres, que eu tenho a glutationa oxidada, só que quando ele se liga aqui com o acetaldeído, isso favorece um aumento desses radicais livres, um estresse oxidativo. Eu tenho também um problema aqui relacionado à ligação de microtúbulos com o acetaldeído, e eu tenho um prejuízo na secreção proteica, bem como eu tenho um acúmulo de gordura. Por quê? Olha só, eu tenho aqui acumulação lipídica devido ao prejuízo na sua secreção, porque o acetaldeído reage ali com proteínas e também com lipídios. Então, isso aqui vai ficar prejudicado, eu tenho ainda uma inibição da beta-oxidação, favorecimento da síntese e começa a acumular gordura aqui no fígado. Isso favorece a liberação de enzimas da função hepática, como as transaminases, ALT e AST, e também tem um influxo de água aqui, um inchaço. Então, aqui é um resumão, né, de tudo que acontece, ó, peroxidação lipídica, sem falar no processo inflamatório que está acontecendo também. Olha que loucura, né? Fator de necrose tumoral aqui bombando. Eu posso também ter no estadiamento a proteína C reativa, que é um mediador meia boca, assim, não é muito específico para inflamação, mas nesse contexto vai estar aumentado e pode ser útil. Uma intoxicação aguda por etanol. Quando a pessoa enche o focinho de álcool numa festa lá, passa vergonha, não é um alcoólatra, mas ela bebeu muito, e aquele tipo de consumo em binge, que é a bebedeira, né? Ingesta de quantidades excessivas de bebidas alcoólicas. Os principais sintomas, acidose lática,
devido àquela reação, favorecendo, né, a formação de lactato devido ao aumento de NADH, hipoglicemia devido à inibição da gliconeogênese, desvios de substratos, e coma alcoólico, pode chegar nesse ponto. Efeitos tóxicos do etanol no sistema nervoso central, parada respiratória, até mesmo morte. Tratamento de emergência, infusão intravenosa de glicose e hemodiálise em casos extremos. Olha que situação. O uso crônico do álcool é considerado o consumo acima de 80 gramas de etanol diários. Agora vocês já sabem estimar, né, a partir daquele cálculo básico. Obviamente que tem fatores a considerar, né, se a pessoa está em jejum ou não está em jejum, a composição corporal, idade, sexo, aquilo que eu comentei. Deficiências vitamínicas, como piridoxina, tiamina, folato. Deficiências aqui da tiamina causam distúrbios neurológicos bem conhecidos, como é bem comum, a síndrome de Wernicke-Korsakoff, agravamento da gota pela diminuição da excreção, doença hepática alcoólica, né, o fígado gordo, a esteatose hepática, degeneração de lipídios, hiperlipidemia, até desenvolver uma cirrose, né, passando por uma fibrose ali, que a gente vai ver. Deficiências vitamínicas, o álcool é muito agressivo pela mucosa gástrica e do sistema gastrointestinal como um todo. Então, uma dieta deficiente, a pessoa só bebe álcool, né? Muitas vezes a pessoa nem come mais. Alteração do sistema gastrointestinal, comprometendo a absorção, eu não vou conseguir absorver os nutrientes. Lesão hepática prejudica o armazenamento e aumentando a sua excreção. Deficiências da B1, da tiamina, que é a Wernicke-Korsakoff, confusão mental, ataxia, essa aqui é bem comum em alcoólatras. Piridoxina, então essa aqui é a mais comum, mas eu posso ter deficiências vitamínicas de outras classes também, de B6, B9. Imagina, a pessoa não está se alimentando corretamente, ou às vezes nem está se alimentando. Por quê? Porque o álcool também gera energia, lembro disso? Só que são calorias vazias ali, não tem os nutrientes adequados. Vitamina C e D e niacina, que é a B3, podem estar deficientes também em casos mais severos. No caso da doença hepática alcoólica, o alcoolismo é a principal causa das doenças hepáticas, entretanto, 10 a 20% dos alcoólatras crônicos evoluem para uma cirrose. A evolução é variável, de 6 a 20 anos, dependendo da quantidade diária, às vezes é mais, às vezes é menos. Inicia com acúmulo de triglicerídeos, esteatose, alterações de estruturas das células, e eu tenho ali um processo degenerativo e inflamatório. Na cirrose hepática, o fígado diminui de tamanho, uma fibrose, e apresenta nódulos regenerativos que mantêm alguma função. E isso progride, né, para uma insuficiência hepática. Está relacionado com icterícia, o aumento dos níveis de bilirrubina, a pessoa fica amarelada, né, porque ela não consegue excretar essa bilirrubina, porque o fígado não está funcionando bem. Então essa bilirrubina, que é insolúvel, ela acaba precipitando na esclera dos olhos, o olho fica amarelo aqui, a parte branca do olho, na pele também, fica esse aspecto amarelado, febre, mal-estar, devido aqui a distúrbios inflamatórios, esteatohepatite, tem algumas alterações laboratoriais como uma leucocitose, então a gente tem um aumento dos níveis de leucócitos, que são os glóbulos brancos, principalmente de neutrófilos, macrocitose, o aumento do tamanho das hemácias, gama-GT, essa aqui é um marcador importante em relação aos alcoólatras crônicos, porque essa gama-GT é induzível pelo etanol, certo? E aqui algo interessante também, que é das transaminases, eu vou ter um aumento da aspartato aminotransferase numa razão de 2 vezes ou mais em relação à alanina aminotransferase. O que significa? Que o álcool afeta a síntese da alanina aminotransferase, que é mais específica do fígado. Então o negócio aqui já está feio, né? Eu tenho também diminuição da albumina, né, que dá aquela ascite
Olha só aqui o fígado cirrótico. Nódulos regenerativos, essas depressões aqui, ó, que indicam fibrose, que podem ser estimadas para aquele exame que eu falei lá, de imagem. E essa lesão hepática, ela avança aqui por uma fibrose, então eu tenho uma acumulação de tecido, uma acumulação de colágeno pelos fibroblastos, por exemplo, aumento aqui da laminina, fibronectina. Depois eu posso evoluir aqui para uma esclerose relacionada ao envelhecimento desse tecido fibrótico até chegar no processo final irreversível, que é a cirrose. E aqui está mostrando, né, alguns mecanismos já descritos. Ó. Eu tenho acetaldeído ligando a proteínas, a lipídios, ativa a chamada célula de Kupfer, que ela participa ali de um papel importante, né, na proteção, faz fagocitose, por exemplo, e aqui ela acaba secretando também o TGF-beta, que estimula uma célula estrelada aqui, dependendo da vitamina A, numa célula estrelada que fica ativa, estimulada. Então isso aqui favorece a produção de radicais livres e estimula, a partir dessa célula ativada, metaloproteases, colágeno, matriz extracelular para formar a fibrose, porque mudou a estrutura do fígado, né? Olha só a diferença de um fígado normal, aqui uma lâmina, né? De um fígado cirrótico. Aqui nós temos o acúmulo de gordura, que é essa parte branca aqui. E sintomas oriundos da insuficiência hepática, que ascite, atrofia testicular, tendências hemorrágicas, porque vários fatores da coagulação são produzidos no fígado, a maioria, ginecomastia, eu tenho prejuízo também hormonal relacionado à testosterona, à espermatogênese, interfere a nível cerebral de várias maneiras, né? Tenho hipertensão portal, que pode desencadear lá as varizes esofágicas, enfim, são muitas alterações relacionadas ao abuso de álcool. Aqui só noções de tratamento, não é minha alçada aqui falar disso, mas só para vocês terem noção. Cessar o consumo de álcool não é algo fácil, tem que ter uma importância aí no acompanhamento desse paciente, ver se ele tem dependência, se tem algumas crises de abstinência, né? Corticoterapia, indicado a partir de scores específicos. Existem vários scores que vão avaliar, né, se é benéfico ou não. Enfim, a partir dessa pontuação, o médico vai estimar ali. E essa corticoterapia é para diminuir a inflamação, né? Suporte nutricional, vocês viram ali que tem alguns casos de deficiências vitamínicas importantes, então esse suporte, não só de vitaminas, como também de nutrientes, como carboidratos, proteínas, lipídios, enfim. Cuidar as descompensações, às vezes tu vai ter uma acidose, muitas vezes tu tem ali também um prejuízo no metabolismo da amônia no fígado, então essas descompensações devem ser ajustadas, né, para um melhor tratamento. E, em muitos casos, né, na fase de cirrose, somente o transplante vai resolver aquele problema. Isso é bem difícil porque você está falando de um dependente químico, um alcoólatra, tu vai dar um fígado novo para ele, né? Então tu tem que ter um acompanhamento. Será que o cara é dependente ainda? Não é? Tem vários critérios e é algo bem complexo e questionável também. Mas para resolver o transplante é o indicado, né? Depende muito quanto tempo a pessoa bebe, aquilo que eu comentei no decorrer da apresentação. Aqui estão as bibliografias e até mais, pessoal.